No entanto, demorou, veio a decisão de Flávio Dino, e então o Congresso, Câmara e Senado, recorrendo ontem, dizendo que a decisão de Dino sobre emendas tem premissas equivocadas. O recurso contra a decisão que suspendeu o pagamento de emendas do orçamento secreto. Abro aspas para a advocacia do Congresso. Constitui a suspensão, né, da prática do orçamento secreto sob emendas de comissão e também restos a pagar. Porque, vejam, restos a pagar de emenda do relator. Ainda que se queira crer que a decisão do Supremo foi mesmo restrita, exclusiva a emendas do relator, resta comprovado que as casas, estrito senso, estou partindo da premissa deles mesmos, que as casas violaram a decisão de 2022, porque continuaram pagando a emenda do relator. Restos a pagar. Então vem a decisão de Dino contra o que, e a respeito dela, diz a defesa, os advogados da Câmara e do Senado. Essa suspensão constitui enorme gravame ao interesse público, olha isso, de que o exercício legítimo do controle de constitucionalidade em defesa de princípios constitucionais e, na prática, em defesa de dinheiros públicos, segundo o Congresso, constituiria um prejuízo ao interesse público e afeta a posição jurídica de terceiros de boa-fé. Terceiros de boa-fé, na hipótese de que uma hipótese, portanto, posta de que há os de má-fé. Terceiros de boa-fé que estão obrigados, em decorrência de instrumentos contratuais, à realização de obras e à prestação de serviços. Tem obras contratadas que dependem desses dinheiros que estão em curso e haveria na execução dessas obras gente que precisa receber, é isso que você está dizendo, trabalhando, e não havendo esses recursos, as pessoas de boa-fé seriam prejudicadas. Então veja que se alude à boa-fé do trabalhador, do empreiteiro, do sujeito lá na ponta fazendo a obra, alude-se a isso para proteger a má-fé. Eu até me constranjo de dizer isso, assim, um argumento como esse, para proteger a má-fé na origem da distribuição. Não é somente o orçamento secreto, se dá muita carga ao secreto, não é somente o problema da falta de transparência, não é somente a opacidade. Tem a dimensão muito importante do autoritarismo, que é você será padrinho, você, parlamentar secreto, protegido pela fachada do momento, hoje emendas de comissão. Você só é padrinho desse dinheiro, também o desequilíbrio, de novo, a questão do desequilíbrio, né? Você só é padrinho desse dinheiro porque está comigo, porque é dos meus, porque é amigo do rei. Ademais, Congresso argumenta que emendas de comissão são diferentes das de relator e que o STF teria proibido apenas essas. Portanto, a emenda de comissão não poderia estar contida na apreciação de Flávio Dino, porque se constituiria num outro objeto, e o objeto da ação original era restrito à emenda de comissão, o que é um argumento facilmente desmontável. Nós estamos fazendo isso aqui. O objeto é o mesmo. O objeto é a prática, é a dinâmica, é o uso de uma fachada. Nós já estamos na quarta, especificamente no orçamento secreto, tirando a emenda PIX, na terceira, uma fachada para a mesma prática, aquela adaptada da emenda de relator. Então é óbvio que, por prevenção, isso vai e foi e deve ficar sob a guarda, sob a relatoria do ministro Flávio Dino. E aí tem uma... Eu acho isso, assim, eu vou deixar bastante claro aqui. O papel do advogado é sagrado. Nós vivemos sob um Estado de direito, Estado democrático de direito. O advogado tem, qualquer um, de partida, todo o meu respeito. E todo o meu respeito e garantias, por óbvio, de apresentar a sua argumentação. Não estou, portanto, aqui desqualificando a atividade advocatícia, mas o argumento usado, certo? Os advogados do Congresso dizem que haveria dúvida interpretativa sobre o que constituiria, qual seria o sentido, o significado da demanda de Flávio Dino para que
houvesse no manejo desses recursos, dessas emendas, abro aspas, total transparência e rastreabilidade. Eles perguntam, chegam a perguntar o que constituiria total transparência e rastreabilidade. Eu faço outra pergunta: o que significaria transparência parcial? Na hipótese de que houvesse alguma, rastreabilidade mais ou menos sendo generoso, rastreabilidade impossível. Essa é a pergunta que eu faço aos senhores do Congresso e seus advogados, invertendo aqui a coisa. Não existe transparência mais ou menos. Não existe rastreabilidade mais ou menos. Então é óbvio que se alguém determina transparência e rastreabilidade total, é até um uso da palavra total desnecessário, supérfluo, porque há demais princípios constitucionais. Transparência. Acabou. Tem que ser transparente. Então, qual é a dúvida sobre o que se espera no caso das emendas de comissão? Para que se invista nessa ideia, porque a partir daí, como Flávio Dino pede total transparência e rastreabilidade, isso abriria campo para uma interpretação divergente, dom de insegurança jurídica. É por aí que vai. Gente, desculpa, não existe transparência relativa, transparência mais ou menos. É isso que Flávio Dino está dizendo. Se você tem emenda parlamentar, no caso do orçamento secreto, que sim, você sabe para onde vai, e ao contrário da emenda PIX tem um objeto, você precisa saber também se existem esses fundos orçamentários sob controle do parlamento. Mas ainda que não houvesse, ainda que a gente não tivesse sob esse parlamentarismo orçamentário de que eu tanto falo, se existe, por exemplo, se se respeita isso nas emendas individuais, por óbvio, e você sabe quem é o parlamentar que está remetendo a sua cota de emendas para um lugar, por que haveria uma outra superfície em que isso não seria prática? O que isso sugere? Se você tem um parlamentar apadrinhando informalmente dinheiros e você não tem essa informação, porque isso deveria estar formalizado. É possível formalizar. Se não se formaliza, o que se está fazendo? E por que está fazendo dessa maneira? Então, tem a fachada agora da emenda de comissão, carimba, manda para o Ministério solta, nem a comissão, no caso, nem o parlamento, nem o governo não sabe formalmente quem é que está por trás daquela remessa, quem é o parlamentar, quem é o padrinho daquele dinheiro.